Um homem suspeito de ser um dos principais traficantes de São Joaquim de Bicas foi apresentado hoje pela Polícia Civil. Eduardo Evaristo Silva também é investigado por aplicar golpes milionários no ramo imobiliário, além de falsificação de documentos públicos. Junto com o suspeito foram apreendidos 18 quilos de maconha e vários documentos falsos. Agora vamos falar do caso Bruno. O julgamento é daqui a menos de uma semana e fica uma pergunta. Como é que vai ficar a situação do goleiro Bruno se ele for condenado? E se ele for absolvido? O jogador vai a júri com mais 4 pessoas pelo desaparecimento e suposta morte de Elisa Samúdio. Veja na reportagem de Eloy Oliveira. Os advogados de defesa não comentam, mas já fazem cálculos sobre uma possível indenização caso o goleiro Bruno seja absolvido da acusação pela morte de Elisa Samúdio. O jornalismo da Band consultou especialistas e fez as contas. Com base apenas nos salários que o goleiro recebia na época em que foi preso, algo em torno de R$500 mil por mês, o ex-jogador teria direito a uma indenização por danos morais e materiais que pode chegar a R$100 milhões. Mas para este especialista na área criminal, o valor vai muito além do que os juízes normalmente julgam como procedente em casos de indenização. Hoje, em termos de dano material, no Brasil, o máximo que se foi pago foi 1.600 salários de indenização, que o tribunal reformou esse valor ao final para R$400 mil. E no estado de Minas, uma indenização máxima por dano moral atingiu a cifra de R$50 mil. Não mais que isso. O criminalista também afirma que uma ação como esta poderia se arrastar por anos na justiça. O advogado do Estado, ele tem que recorrer em todas as causas. Então, isso aí demanda anos e anos. E quer dizer que, se ele vir a ganhar, ainda vai entrar no precatório, vai ter que entrar no orçamento do Estado, para depois ele vir a receber. Isso aí é uma projeção para 10, 15, até 20 anos. Se a indenização pode ser milionária caso o ex-goleiro seja absolvido, a dívida de Bruno também é alta e pode ficar ainda maior em caso de condenação. Só para se ter uma ideia, o ex-jogador deve ao filho de Elisa mais de R$520 mil só de pensão alimentícia. Some-se a isto os custos com os advogados de defesa, que podem chegar até R$5 milhões. Além disso, em caso de condenação, o ex-jogador terá que arcar com os custos do processo e com o que é chamado na linguagem jurídica de sucumbência, que é quando o réu paga o custo do advogado que defende a causa contrária. Neste caso, as despesas do advogado da mãe de Elisa Samúdio. Para José Arteiro, mais que a dívida, Bruno terá que pagar pela vida de Elisa. O Bruno é pobre, pobre de marré, marré, marré. O que ele fez foi indignidade. Ele cometeu um crime contra as mulheres e as crianças desse país. Ele não teve pena de ninguém. Ele foi insensível. O que ele fez com o próprio filho dele, eu acredito que hoje, com essa experiência, ele não faria. Para pagar as dívidas, o ex-jogador já vendeu o sítio na cidade de Esmeraldas por R$800 mil. O local é considerado pela polícia como o cativeiro de Elisa Samúdio antes dela ser morta. Bruno também se desfez da Land Rover, que foi usada para trazer Elisa e o filho do Rio de Janeiro para Minas Gerais. O veículo foi vendido por pouco mais de R$100 mil. O perito Jorge Sanguinetti, que vem a Belo Horizonte para o julgamento do caso Bruno, conversou conosco hoje à tarde. Nós já ouvimos uma parte dessa conversa. Mas nessa mesma conversa, ele afirma que Macarrão é quem tem que explicar o que fez com Elisa Samúdio. Ele ainda lançou um desafio a peritos e legistas mineiros. Vamos ouvir. Veja bem, com a mesma franqueza que eu defendo, não é, essas duas pessoas, eu também não deixo de dizer uma prova forte, não é, que o Ministério Público tem. Há uma gravação que mostra, 8 horas da noite, no Eco Esporte, saindo do sítio Esmeralda de Bruno, o Macarrão, e outra pessoa, e Elisa, 8 da noite, e que às 22h30 está registrado nas câmaras, ele retorna sem ela. Bem, então o Macarrão é quem teria que noticiar onde deixou, a quem entregou. Hoje, através da Bandeirante,
eu estou convocando promotores, médicos legistas, para conversarmos onde a Bandeirante achar adequado, porque eu não quero que se repita no futuro os absurdos que foram feitos nesta investigação policial. Nós vamos continuar acompanhando o caso Bruno nesta semana e pelos próximos dias. A pergunta que não quer se calar: para onde vai Ronaldinho Gaúcho? O técnico do Fluminense, Abel Braga, afirmou ontem em um programa esportivo que sonha em ter o R49. Agora fica a pergunta, será que ele fica no Galo? Só estou almejando e planejando minhas coisas com o Atlético. Que ficou com o Flamengo uma coisa do passado, onde os advogados vão resolver. E eu, na minha cabeça agora, é pensamento de fazer 6 meses e só pensar em jogar futebol. Ronaldinho, 6 meses estão acabando. O contrato com o Galo termina em 31 de dezembro e já começam a pipocar boatos de clubes interessados em contar com o meia. O Atlético, claro, quer a permanência do jogador. Ronaldinho foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro, com 9 gols e muita genialidade. O atual campeão brasileiro também pode entrar na briga. Abel Braga já abriu as portas do clube para o atleta de 32 anos, apesar do presidente do Flu ter desmentido qualquer tipo de contato. O Santos é o outro time que deve pintar forte na concorrência. Ontem o presidente Luiz Álvaro Ribeiro admitiu que Ronaldinho tem procurado informações e conversado com Neymar, mas disse que o Peixe não está envolvido na história. Tive informações de que ele teria manifestado o interesse de jogar no Santos. O contrato dele termina agora no fim do ano, mas eu não jogo sujo, eu não jogo pelas costas. Se ele tivesse sob contrato, não tomaria nenhuma iniciativa antes de falar com o Calil. Será que vai começar mais uma novela no futebol brasileiro? Da última vez, deu muito pano pra manga. Tá lembrado? Chegamos às condições de negócio que para nós estão ajustadas com o jogador. Tenho certeza que ele virá, se Deus quiser. Eu só acho que tem time aí dando tiro errado. Às 15 horas no Copacabana. Todas as possibilidades são muito legais, né? 99,99% dos Fluminenses. Boa noite. Relator diz que José Dirceu e condenados no Mensalão não